Voltei, não é para atrapalhar aqui, o doutor Lima, educado e brilhante como é, que me agraciar com o livro, só autor. Olha, companheiros aí, senhoras e senhores, eu lancei há poucos dias atrás, lá em Brasília, um livro com esse título dessa palestra aqui, que é Educação Municipal de Qualidade, que é um documento que nós temos a intenção de fazer chegar em vários lugares aqui no Brasil, para a gente fazer a discussão e que tenha tudo a ver com esse trabalho que o Tribunal está fazendo, que é de orientar para que realmente a educação consiga ter a eficiência, a eficácia, mas também, sobretudo, os propósitos principais da própria educação. Então, eu só tenho 3 volumes aqui, eu vou querer passar as mãos aqui do Dr. Carlos Alberto, e como representante do caso de Sergipe, tá certo? Da Escola de Contas do caso de Sergipe, depois passarei um também para a Escola de Contas de Alagoas e um terceiro para o meu companheiro Carlos Pina, também sempre presidente do nosso tribunal. Obrigado. As suas mãos. Muito obrigado. Perdeu. Obrigado. Então, a ideia é a seguinte, olha, eu organizei falar da seguinte coisa. Nós sabemos que as secretarias de educação dos municípios costumam ser freguesas dos tribunais de contas, tá certo? E são fregueses, e o fato de ser freguês de ter essa intimidade nem sempre significa ser uma coisa boa, tá certo? Às vezes é por não saber como proceder, por não levar adiante isso que estava sendo colocado aqui pelo Dr. Carlos Alberto, a questão mesmo da eficiência, da eficácia, do bom uso dos próprios recursos. Mas existe uma coisa também que a gente precisa dizer, é que nem sempre esse mau uso tem a ver com a má vontade. Isso tem a ver também com um fato que vem acontecendo no país, que é uma mudança sobre a expectativa da educação. O nosso país vem sofrendo algumas modificações sobre a expectativa a respeito da educação e nem sempre a formação do pessoal tem acompanhado essa expectativa. Então eu digo aqui para vocês rapidamente, olha, a Constituição de 1988 estabeleceu pela primeira vez, muito fortemente, o compromisso nacional, o compromisso do governo brasileiro para com a educação. Por quê? Porque diz no artigo 205 que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Naquela época, no artigo 208, dizia que a obrigação do Estado era para com as crianças de 7 a 14 anos. Depois, com a emenda número 59, de dezembro de 2009, essa obrigatoriedade passou a ser de 4 anos de idade aos 17 anos de idade. Então, do ponto de vista legal, nós estamos ampliando os direitos das pessoas. Mas do ponto de vista da estrutura física, da formação dos professores, dos quadros das secretarias, essa coisa tem andado muito mais devagar. E aí, quanto mais a gente amplia esse direito, mais amplia também o descompasso entre o que a gente quer e o que a gente tem conseguido fazer. Algumas leis também já foram criadas aí, que tem tudo a ver com esse acompanhamento. Por exemplo, o Fundeb foi criado em 2007, ampliou aquela obrigatoriedade que era de 7 a 14 anos, com o Fundeb nós passamos a ter uma obrigatoriedade de 4 aos 17 e o financiamento também pelo Fundeb passou a ser de 4 a 17. Mas nós ainda temos muitas pessoas dentro das secretarias de educação, dentro dos municípios e às vezes até mesmo nas secretarias de administração dos municípios que desconhecem como é que funciona o Fundeb. Desconhece como é que é o financiamento da educação e, por isso, às vezes convivem
com situações, por exemplo, que é muito comum você ter uma relação aluno-professor muito desfavorável. Quando o número de alunos por professor é muito pequeno, significa que o município está quebrado. Tá certo? Do ponto de vista da educação. E eu costumo até dizer, se você vai ser secretário de educação, se for chamado para ser secretário de educação, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: pergunte qual é a relação aluno-professor. Se ela for desfavorável, você saia do caminho, porque você vai se ferrar, você vai começar desde o primeiro dia sem administrar. Quem passa a administrar aí, nesse caso, é a Secretaria da Fazenda, tá certo? A Secretaria de Finanças. Você não vai poder administrar. Então, outros avanços legais foram acontecendo, tá certo? Mas o grande problema é que hoje ainda persiste realmente um quadro de grande desigualdade no país. Você tem situações, escolas, as pessoas falam muito assim, a escola no Brasil é ruim. É uma questão que a gente deveria fazer um debate. Ela é pior ou é melhor do que ela era no passado? Depende muito da visão que você tenha sobre o que é educação. Se você for pensar do ponto de vista social, a nossa educação no Brasil hoje é melhor do que ela era no passado. Porque ela no passado ela era muito boa, mas ela era para 5% da população, 10% da população. Hoje, do ponto de vista legal, ela quer que seja para todo mundo. Claro que com isso os problemas aumentaram. E aumentaram principalmente para a gente ver disparidades entre o meu estado aqui, meu outro estado daqui de Alagoas, tá certo? E um estado como São Paulo, tá certo? Ou como, no caso, o Distrito Federal, em que tem mais recursos e assim por diante. Eu costumo dizer que para você ter uma gestão de qualidade da educação, você precisa contemplar pelo menos 9 pontos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gestão da educação, ela não é uma coisa simples, não tem uma bala de prata. E aí, prefeito, se alguém chega dizendo assim, olha, eu tenho uma solução aqui que eu aplico e daqui a 6 meses a educação melhorou, desconfie que tem alguma coisa errada com essa informação. Não existe essa bala de prata. O que existe é um grande tecido, como se fosse um grande quebra-cabeça e que você tem que preencher, fazer com que todos eles funcionem. Está aqui, essa escola, ela é a primeira escola da rede estadual, escola profissional, profissionalizante. Primeira escola profissionalizante da rede estadual do Sergipe. Tá certo? Tem um objetivo bastante nobre, que é exatamente de pegar os jovens que terminaram o ensino médio aí, que estavam desempregados, e oferecer uma profissão para que eles possam ensinar. Mas se você não der o amparo e o funcionamento dela, ela não vai atingir esse objetivo, por mais nobre que seja. Quais são os objetivos, quais são os pontos que eu acho que a gente precisa conhecer? Primeiro, o indivíduo precisa, e aí o prefeito, no diálogo com o secretário, com os professores, você precisa conhecer os princípios e valores norteadores da educação brasileira. Para que lado é que a gente está querendo ir com a educação? Tá certo? Nós queremos colocar todo mundo dentro da sala de aula ou não queremos? Porque se você quiser colocar todo mundo, você já tem que ter na cabeça que você vai precisar dar transporte. Porque tem gente que não tem condição de chegar na escola. Se você quiser colocar todo mundo, você já tem que botar na cabeça que você vai ter que dar alimentação. Vai ter que garantir a alimentação. Porque tem gente que não consegue ficar o dia todo sem comer, porque a comida em casa é fraca. E assim por diante. Agora, se você quiser uma escola que seja só para 5 pessoas ou 10, por pior que seja o estado do município, sempre nós vamos ter 10 pessoas que sobrevivem em qualquer que seja a situação. Então essa é a ideia, o princípio. Precisa conhecer um pouco como é que é a organização da educação no Brasil. Tem muita gente que fala assim, dando grandes soluções para a educação do nosso país. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, é que a educação no Brasil ela é dividida pelos entes federados. A educação infantil e o ensino fundamental são de responsabilidades do município. O ensino fundamental e o ensino médio é responsabilidade do Estado. E
O ensino superior, que nós não temos obrigação com ele, o Estado não tem nenhuma obrigação de financiar, é mantido pela União ou particular. Tá certo? E existe uma interação aí entre o Estado e o município, notadamente no ensino fundamental. E aqui, quem é do tribunal, os técnicos, sabem muito bem disso, que isso gera problemas. Porque a Constituição também diz que nós temos que ter um regime de colaboração. Regime de colaboração que não está escrito, que está dito que tem que ter regime de colaboração, mas não está escrito o que é regime de colaboração. E aí, nós sabemos que o Estado, às vezes, tem mais dinheiro do que o município. Tá certo? Mas, se não tiver muito claro como é que o Estado pode passar esse dinheiro para o município, nós não vamos poder fazer, porque depois você faz, mais adiante a conta não vai ser aprovada e assim por diante. Então precisa conhecer como é que funciona o sistema de educação no Brasil. Em algumas pessoas dizem assim, nós podíamos fazer tudo igual no Brasil, não pode não. Não pode não, porque o Brasil é uma federação. Tá certo? Cada estado e cada município tem autonomia para fazer o seu sistema de educação. Está na Constituição, tá certo? Não é porque eu queira, ou que o prefeito, ou mesmo o tribunal queira. Isso está escrito na Constituição. Bom, então, a outra coisa que o indivíduo precisa saber é exatamente o seguinte. Para ter uma educação de qualidade, você precisa garantir um financiamento. Se não tiver dinheiro, não vai dar para fazer. E aí a prefeitura precisa ter consciência de quanto é que é o seu financiamento da educação. Eu já tenho andado por esse Brasil, por vários lugares, notadamente pela região norte, tá certo? Às vezes pela região sul, mas estava comentando aqui o nosso conselheiro lá de Alagoas, dizendo que tem ido no Maranhão, no Pará, tá certo? Visitando. E eu converso com vários prefeitos e com vários secretários de educação, e nós verificamos que eles não sabem como é que se dá o financiamento da educação deles. Se está quebrado ou não está quebrado. Começa o ano e vai gastando, aí chega uma hora que ou tem dinheiro sobrando que precisa gastar mais, ou então faltou dinheiro, fica com aquela dificuldade, etc. Não se consegue ter um planejamento. Tá certo? Então tudo isso significa que a gente precisa ensinar, fazer com que essas pessoas realmente conheçam isso. Precisa ter pessoal qualificado e motivado. Professores qualificados e motivados. Só que aqui eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Motivado é mais importante do que qualificado. Tá certo? Porque a motivação pode levar à qualificação. E a qualificação nem sempre leva à motivação. Às vezes o cara se qualifica e aproveita e vai embora. Tá certo? A qualificação, ela tem que ser voltada. Às vezes o município faz um investimento na qualificação dos professores, na qualificação dos servidores, mas não presta atenção qual é a qualificação que está fazendo, e ao invés de ter um profissional melhor, perde o profissional, porque ele termina indo embora, ensinar na universidade ou trabalhar em outra coisa, assim por diante. Então tem que ter a motivação, e nós vamos falar em cada item disso. É preciso garantir uma infraestrutura mínima, adequada para o funcionamento. E aqui, eu queria dizer que essa questão da infraestrutura não precisa ser de mármore a escola, não precisa ser de vidro. Agora, precisa ter um banheiro dentro do prédio, tá certo? E nós temos muitas escolas no Brasil que ainda não têm luz elétrica, temos muitas escolas que não têm banheiro interno, e escolas que não têm água encanada. Ora, se a escola não tem água encanada, se a escola não tem um banheiro interno, lá coloca assim no formulário, tem banheiro? Tem. É no mesmo prédio? Não, é fora do prédio, aqui é a casinha, tá certo? E às vezes não tem nem a casinha, tá bom? Então o mínimo de infraestrutura tem que ter. Tem que ter um sistema de gestão
um sistema de gestão administrativa e pedagógica. O que é isso, minha gente? Olha, eu até passei por isso em alguns lugares aí, tá certo? Eu vou contar logo, porque eu já contei no Brasil todo, posso contar aqui em Sergipe também, tá certo? Em Alagoas. Quando eu cheguei na Secretaria de Educação, eu perguntei para alguns servidores, eu fui secretário, certo? De Educação. Perguntei para alguns servidores que estavam lá, quantas escolas nós temos? Ninguém sabia. Então, preciso ir para adiante, preciso falar agora quantos professores, preciso falar quantos alunos, etc. Não sabe quantas escolas, que é o menor número que tem da coisa, não tem. Por que não sabia? Um dizia que era 410, outro dizia que era... Tirar um fim, tá certo? Mas eu não queria, eu como um homem de ciências exatas, eu não quero tirar fim. Não quero mais ou menos assim, não posso me dar o luxo de chutar. Eu queria um número exato, e o endereço, etc. Então havia uma série de discussões com ele. Aí tem uma outra coisa. Tem que ter um sistema de gestão também pedagógico. Quem é o responsável se essa escola ninguém aprendeu nada? A quem é que você vai responsabilizar? E aqui, é uma das coisas que eu acho que vai ter melhorias, temos que ter uma tabela para que esse pessoal... Tem que saber, meu amigo, se você não sabe quem é o responsável pelo preenchimento do seu censo escolar, se o preenchimento do seu censo escolar não está certo, você vai ter prejuízo. Pode esquecer. Um dia desse, numa escola no município de Pernambuco, que está citado aqui, por exemplo, os indivíduos esqueceram 500 alunos no censo escolar. O que é isso? Passaram um ano recebendo recurso correspondente a 500 alunos a menos. Era um município grande lá. E aí, qual é o problema? Um aluno por ano do Fundeb custa quanto? 2.500 por aí, tá certo? 2.800, né? Dependendo aí da coisa. Ele pegou 500 vezes isso. Tá certo? Então, é um dinheiro que foi perdido para o município. E que não volta mais, porque aí não tem mais como você depois ir recuperar, porque alguém já gastou. Então tem que ter uma gestão administrativa e pedagógica. Tem que ter um sistema de avaliação e acompanhamento dos processos. E esse aí eu digo mais para os secretários de educação e para o município, que é para uma empresa. Tá certo? Tem que saber quem é o responsável pelo patrimônio. Tá certo? Alô? Alô? Quem é o responsável pelo patrimônio? Aqui, quando eu tiro aqui, eu fico me lembrando do tempo que eu dava aula para os auditórios, né? Lá em Recife, passei a época que eu dava aula nos cursinhos, e as turmas eram de 200, 300, aí eu vou aumentando a voz, eu vou lembrando, falando, fica igual um teatro, assim, tá, né? Com o microfone melhora um pouco. Tinha um dado aqui interessante que eu não aconselho para ninguém. Eu cheguei a dar 14 horas de aula por dia. Na época que eu dava aula nos cursinhos. Claro que eu era novo, tá certo? Eu começava às 7 da manhã e ia até às 10 e tantas da noite. E lá tinha nesses auditórios grandes, tinha um microfonezinho assim. Era com fio, não era assim sem fio não. Andava para ele para lá e para cá. Olha, quando dava lá para as 9h30 da noite, 10 horas, esse microfone estava pesando 200 quilos. Porque você começa com ele aqui de manhã, está levinho, né? Mas quando vai chegando de noite o braço, vai que você não estava mais aguentando. Esse foi um motivo pelo qual eu também saí dessa história do cursinho, porque eu estava vendo que a hora de não ter um streaming, como a gente diz aqui. Quer? Dá para projetar aqui? Tá, então, não sai da frente aqui. Bom, aí a outra coisa que tem que fazer é o seguinte, então tem que ter um sistema de avaliação. Vai atrapalhar você aqui, não? Resultados, se quiser eu vou para o outro lado. Tem que ter um sistema de avaliação. E depois tem que ter um plano de desenvolvimento da educação, quer dizer, você tem que fazer um plano, se comprometer com alguma coisa, e por último, tem que ter parceria com os outros órgãos. E dentro desses outros órgãos, Tribunal de Contas, que sabe dar informação sobre o que está certo e o que está errado, Ministério Público,
que pode lhe ajudar na hora de fazer o censo escolar para descobrir onde é que os alunos estão, por que é que os alunos não estão vindo, tá certo? E, obviamente, as outras secretarias também da própria prefeitura, do próprio município. Então, por aí, vocês já estão vendo que nós temos, pelo menos, são 9 itens que eu estou citando aí, mas eu poderia entrar em detalhe de cada um. E o que eu vou fazer agora é, rapidamente, só chamar a atenção de cada um desses itens. Já falei que sobre a organização da educação nacional, nós temos a Constituição, a principal coisa é a LDB, e a principal coisa que tem que chamar a atenção aí é que a nossa educação, ela depende de cada ente federal. E é necessário que a gente estabeleça um mecanismo para fazer com que o Estado e os municípios dialoguem. Porque, olha, os nossos professores que trabalham na rede estadual, muitos deles trabalham na rede municipal. Só que é um problema. Nem está lá, tem dificuldade de estar no canto, tem dificuldade de estar no outro. Se nós pudéssemos, agora principalmente que nós temos um piso salarial, os recursos que os salários estão começando a ficar mais parecidos. Se nós pudéssemos fazer uma troca, um por um, ou o que for, oficializadamente, tá certo? Deixando isso no papel, poderia muito bem facilitar. Porque o indivíduo que fica uma hora da aula aqui, dá aula lá em Aracaju, outra hora dá aula aqui, outra vai para outro lugar, esse indivíduo não rende, porque ele passa o tempo andando no ônibus, tá certo? Além de ter a chance de chegar atrasado, chega cansado, etc, etc. Se pudesse fazer uma pergunta dessa, exercer diretamente o regime de colaboração, seria muito mais eficiente. Se pudesse fazer, como nós iniciamos aqui no Estado, um mecanismo de fazer com que você tenha os ônibus escolares, um determinado povoado, passa lá um ônibus do Estado e pega 5 alunos, 10 alunos, depois passa outro ônibus do município e pega outros 5, outros 10 alunos também. Quando podia ter um único ônibus que pegasse todos os alunos do Estado e do município e esse pagamento fosse rateado. Eu estou falando aqui do ponto de vista de fazer funcionar. Tudo que eu falo a respeito de educação é para fazer funcionar a educação sem roubalheira, sem não sei o quê, mas funcionando. Porque se você, dou um exemplo, o indivíduo não teve, por algum motivo, teve dificuldade de fazer o concurso e não conseguiu contratar os professores. Aí nós chegamos em setembro, e vocês conhecem essa história, essas coisas acontecem, não estou inventando não, tá certo? Em alguns lugares por aí acontece, mas se não acontecer por aqui, estado de Alagoas e Sergipe, vai que acontece em São Paulo, tá? Mas assim, chega setembro, agosto, setembro, e não chegou nenhum professor de matemática na escola. Ninguém cometeu nenhum crime do ponto de vista fiscal, mas cometeu um crime que deixou o jovem, condenou o cara a não ter nenhuma aula de matemática durante um ano, tá certo? E esse cara não vai recuperar mais isso tão cedo. É crime ou não é crime? É crime, está tipificado no artigo 208 da Constituição, que diz lá que é a obrigação do Estado fazer e oferecer a escola, não é só oferecer a escola, oferecer a escola e fazer ele funcionar, tá certo? Ele já disse que se não fizer, teria que ser responsabilizado. Então, nós temos que pensar nessas coisas, e aí é por isso que eu acho que é muito importante que haja essa combinação para andar no sentido de fazer funcionar. Uma outra coisa que os municípios precisam saber é exatamente o seguinte: quais são os programas e as metas nacionais? Nós temos aqui um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado aí no meio do ano passado, e que diz que os municípios têm um ano para fazer os seus planos também. E aí, Nito, já fez isso daqui? Estamos construindo. Tá? Estão construindo, né? É até São João. Dia de São João. Quando sai queimar a primeira fogueira, se você não fez, já está errado. Tá certo? Quando começar, no máximo, em Santo Antônio, você ainda está esquentando. Soltou fogos de São João, ferrou. Tá certo? Então, essa é uma coisa, tem que estabelecer metas compatíveis com aquela de lá e compatíveis com a situação do Estado.
Tem um plano de desenvolvimento do governo federal que dá algum dinheiro, os programas de UMEC. Aqui é um dado bastante interessante, eu estava até conversando aqui na hora do almoço, antes do almoço, com o nosso prefeito, que é o seguinte: o dinheiro que vem do Ministério da Educação, ele é bom, mas ele só pode ser pensado como complementar. Não confie nele, é um dinheiro amaldiçoado. Tá certo? Pode dizer isso que eu vivo lá, tá certo? Amaldiçoado no seguinte sentido: se a sua escola não estiver boa, se a sua vida de coisa não está boa, você está todo quebrado lá, e você vai lá e diz assim: o que é que tem aqui? O cara diz: eu tenho dinheiro aqui para construir uma escola profissionalizante lá, no ensino médio. Aí você, na ganância, diz assim: eu quero. Aí vem para cá e conta. Quando você chega aqui, você descobre: não tem uma escola de ensino médio, agora eu não posso contratar professores, porque o tribunal não vai deixar, porque não é a minha, como é que diz? Não é a minha competência, tá certo? Não é o principal objetivo. Aí você tinha um problema porque você não tinha escola, agora você passou a ter dois. Tá certo? Um que não tem escola e outro porque tem escola e não vai conseguir colocar para funcionar. Então é nesse sentido que eu digo que não é só porque tem dinheiro que você vai pegar o dinheiro, porque o dinheiro pode não servir para você. Tá certo? Então esse é um dado que é muito interessante. Na minha opinião, o que tem que ser feito mesmo é, primeiro, aprender a viver com recursos que tem dentro do Estado e otimizar. Como é que é o financiamento da educação hoje no Brasil? O financiamento da educação básica no Brasil é feito por cabeça, por estudante. E a regra é a regra do Fundeb. Tá certo? O que é o Fundeb? É um fundo, na realidade um conjunto de fundos, né, de cada estado, onde você tem uma cesta de impostos, pega essa cesta de impostos, tira lá um percentual e joga dentro dessa cesta, na hora de, tanto do estado como dos municípios, e na hora de sair, sai por cabeça para cada município, para cada estudante também. Então você precisa prestar atenção em duas coisas. Uma coisa é o censo escolar, porque se você não registrar os seus alunos direitinho, perder alunos, você vai ganhar menos no próximo ano. E outra coisa é também a questão salarial e a questão do número de professores. Se a relação professor-alunos não for favorável, está desmantelado. Vai ter que ter coragem de reorganizar as escolas. Tá certo? E eu sei que isso não é uma coisa muito fácil, por dois motivos. Primeiro, porque tem alguns casos que são direitos adquiridos. Tá certo? Segundo, porque tem outros casos que têm problema político, de onde você tirar a escola de um povoado, colocar para outro, assim por diante. Tá certo? E nós sabemos que nós temos municípios de todo tipo no Brasil. Tem município que tem muito dinheiro, que ganha dinheiro de royalties, ganha outros dinheiros, etc. E tem município que não tem renda nenhuma local. Só vive do fundo de participação, tá certo? Dessa parte que vem direto pelo Fundeb. Sobre a qualificação e valorização dos profissionais, eu tenho a dizer o seguinte: claro que essas três coisas aqui são de valorização dos profissionais, porque eu disse que é necessário que os profissionais sejam motivados. Então, obviamente, o piso é uma motivação. A questão do plano de carreira, esse caso aqui, no meu entendimento, é mais, para os professores, teoricamente, deveria ser mais importante do que o próprio piso, porque tem que ter uma perspectiva de que ele pode ser alguma coisa, ele pode crescer na carreira e assim por diante. E, obviamente, a questão da gestão, eu coloquei aqui a questão da gestão democrática, porque está na lei também, no próprio Plano Nacional de Educação, e que, de alguma maneira, vai ter que ser trazido para o plano estadual e para os planos municipais de educação. E aqui tem uma coisa que eu quero chamar bem a atenção. Isso aqui às vezes é polêmico, principalmente quando eu falo no ambiente de professores, mas eu acho que a essas alturas do campeonato eu já posso falar essas coisas, tá certo? Até porque, pelo menos do ponto de vista de tempo, eu já sou professor há mais tempo do que muita gente. Que é o seguinte, olha, a qualificação que a gente tem que dar tem que ser uma qualificação que busque o compromisso com a criança, com o adolescente e com a educação. Não é qualificar por qualificar. Você tem um professor de história ou de geografia
Aí ele diz assim, eu queria fazer um curso de informática, para aprender a programar, não sei o quê. Tá? Aí você manda fazer. Perdeu o professor. Tá certo? Perdeu o professor. Tem que investir na formação. Claro que se tiver dinheiro sobrando, vai fazendo isso. Mas a formação continuada, eu sou o presidente agora da Comissão de Formação de Professores do Conselho Nacional de Educação. E nós estamos escrevendo, acabamos de escrever, no próximo dia 9 nós teremos um debate já público, já estou colocando em audiência pública, sobre a questão da formação de professores, a formação inicial e a formação continuada, porque nós estamos entendendo que a formação que as nossas universidades estão oferecendo não está dando conta do recado, tá certo? A gente está nas universidades formando um profissional para ele trabalhar com um tipo de menino lá, de menina, de criança, e ele quando chega lá na escola que ele vê, diz, não era isso que eu queria não, tá certo? Está tomando susto quando chega lá na escola, tá certo? Eu costumo dizer que, na realidade, muitos professores são formados, aí as universidades trabalham numa perspectiva de que vai ser tudo galeguinho da bochechinha corada e saquinho danado, tá certo? Aí, quando você chega lá, não é nem tão galeguinho, tá certo? Como ele queria, nem o olhinho é azul, tá certo? E às vezes tá correndo, o nariz está correndo, tá certo? A barriga doendo, tá certo? Não é o personagem exatamente que ele queria. Com esse eu não quero trabalhar não. Meu filho, é o seguinte, esse é o povo brasileiro. Tá certo? Esse é o povo brasileiro. O menininho que aprende sozinho não precisaria de escola. Tá certo? Onde é que eu acho que tem que ser feita? A formação continuada é essa aqui, ó. A formação continuada é assim. O que é que nós vamos fazer para que essa escola que tem o IDEB 2 passe no próximo ano, ou daqui a 2 anos, quando vai ter a nossa nova prova, para 3? Não quero que chegue em 6, não. Tá certo? Agora, vamos fazer um plano para passar para 3. Aqui nessa escola, ninguém está aprendendo nada de matemática. Não dá nem 5% das crianças que aprendem matemática. Que tal? O que é que a gente vai fazer para que agora, quando fizer uma prova, pelo menos 20% delas aprendam matemática? Essa é que é a qualificação, essa é que é a formação continuada que tem que ser oferecida. Tá certo? Então, precisa levar em conta, temos que fazer uma tabela desse monitoramento aí, porque isso, a eficiência do serviço público não é necessariamente só a questão do dinheiro versus número, é também da qualidade, e a qualidade é isso, para onde você vai fazer. Não pode só computar assim, eu fiz 10 formações continuadas, eu dei 10 cursos, se o curso não for para nada, não devia contar. Bom, aqui sobre a questão da infraestrutura física da escola. O próprio Ministério da Educação tem o LSE, o levantamento da situação das escolas. Então, uma coisa que é fundamental é fazer com que um levantamento de que todas as escolas tenham um mínimo de condições. Tem que começar por aquelas que estão mais desmanteladas. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque você chega, vou dar um exemplo. Eu assumi a Secretaria de Educação aí, e aí tinha passeatas do Colégio Dom Luciano. O pessoal reclamando das condições lá. Passeata do Colégio Ateneu, reclamando que a escola não oferece condições de trabalho. Então está dando bolacha num cara desse. Tá certo? Por quê? Porque eu fui lá em Simão Dias, cheguei lá na escola, a diretora, professor, lá vai eu, professor, por aí não pode não. Por quê? Porque as vigas estão tudo comidas do cupim. Se o senhor passar por aí, pode cair uma viga dessa, essa coisa cai. Nós interditamos avisando o menino para não passar aí. Tá bom, então vou pelo outro lado. Professor, por aqui não pode não, porque ali vai para o banheiro e tem um negócio aqui que teve uma água que passou por debaixo, comeu o chão todo. Isso aqui está fofo, estou vendo a hora que esse negócio vai afundar. Eu tenho que, exatamente isso, eu tenho testemunha disso, quem estava comigo, né, pessoa aí que está, algumas autoridades aqui que estavam lá, tá certo? Aí o que é que acontece? Eu tenho que consertar, antes de atender
ao pessoal que está fazendo gritando aqui. Por que grita? Grita porque está mais perto, porque tem mais condições. Mas o gestor público tem que ser capaz de perceber que aquele que estava lá necessita mais. O próprio Ministério tem essa coisa aqui, que é chamada levantamento da situação escolar. Tem banheiro, tem que ter banheiro. Tem água potável, água para beber. Começa garantindo essas coisas. Uma vez, um prefeito aqui do nosso estado me perguntou o seguinte: professor, o que é que eu faço para melhorar a educação do meu município? E eu disse a ele o seguinte: marque um dia para começar as aulas e comece. Se o senhor marcar um dia para começar as aulas, e no dia e nesse dito dia, os professores estiverem todos na porta da escola para receber os alunos, e tiver giz e cadeira para eles sentarem, o senhor já é o réu. Tá certo? Quantas vezes a gente consegue isso? A gente sabe que é muito pouco. Não é verdade, amigos? Por quê? É o que caiu ali, é o que foi dizer que, e vai conversando. Se você conseguir marcar um dia de que tem, né? Agora, para fazer isso, tem que ter essa questão da gestão aí, por onde é que vai começar. Claro que é um problema, porque essa escolinha lá que tinha uma viga já caindo na cabeça da pessoa, tem 4 menininhos lá, coitado, que não tem capacidade de reclamar, nem fazer passeata, nem falar na mãe do prefeito, nada disso, tá certo? Não tem condição de esculhambar com ninguém. Mas nós não temos que pensar reagir só por pressão, tá certo? Temos que reagir por educação mesmo. Então, mais um aqui. Sobre a gestão administrativa e pedagógica. Você tem que ser capaz de saber, assim, olha uma coisa boa aqui para fazer no questionário. Qual é a metodologia? Como a secretaria fala com as escolas? Qual é o mecanismo de combinação da prefeitura, da secretaria com as escolas? Tá certo? Isso aqui parece uma tolice, mas às vezes, dependendo do tamanho do município, o secretário não fala com a escola e a escola não fala com o secretário. Eu mesmo passei por isso. Eu sabia das coisas da escola aqueles rádios de manhã que tem, aqueles negócios escandalosos que tem de manhã, tá certo? Na escola aconteceu isso, tanto que quando ia amanhecendo segunda-feira eu já queria saber assim: oh meu Deus, o que será que explodiu esse final de semana? Era quando eu ia saber, porque eles não tinham nem... É uma quebra de confiança. Nem eles ouvem o secretário falar, nem o secretário ouve o que eles falam, nem a prefeitura, nem o Estado. Tem que aproximar isso aí. Como são escolhidos os diretores? Tá certo? Pela legislação agora já está se começando a dizer que tem que ter um mínimo de qualificação, tá certo? Tem que ter um mínimo de seleção. O ministro da Educação está lançando agora, inclusive, um programa aí de formação de diretores, etc. De alguma maneira, seguindo a linha do que o pessoal lá na Inglaterra faz, tá certo? Em Nottingham tem um grande centro de formação de professores, que eu acho que andou pegando informação. Quem é o responsável pela escolha dos assuntos que devem ser ensinados? Nós temos hoje um problema sério no Brasil, porque não está claro, não existe uma cobrança do que é que tem que ser ensinado. O indivíduo pode passar o ano inteiro ensinando raiz quadrada. Aí quando chega no final do ano, o aluno sabe fazer raiz quadrada de cabeça para baixo, cabeça para cima e o escambau. Só que se ele souber resolver todo tipo de raiz quadrada, ele não sabe o suficiente, porque tem outras coisas que a gente precisa fazer. Então, isso é algo que não está muito definido ainda, mas vai ter que saber. Quem é o responsável pelo sucesso dos alunos e qual é a metodologia utilizada? Bom, mais um. Olha outra coisa aqui, que tem tudo a ver com o tribunal. Quem é que responde pelo patrimônio da educação? Por que eu estou falando da educação? Porque a educação é um patrimônio grande no município. Tá certo? Quando você for olhar, o número de prédios é o maior de todas as secretarias. O número de imóveis é o maior, tá certo? O número de equipamentos, etc. Quem é que responde por isso? É o prefeito? Tá certo? A chance do prefeito saber o que é que tem dentro da escola é zero. Tá certo? Quem responde pela qualificação do pessoal? Claro, tem recursos humanos, etc., mas não pode ser recursos humanos
genérico, tá certo? Quem sabe se o aluno está aprendendo? Como você sabe se o aluno está aprendendo? Qual a relação entre o que as escolas ensinam e as avaliações nacionais? Será que o que eu estou ensinando... tá ótimo. Será que o que eu estou ensinando dá para melhorar o IDEB, etc.? A escola conhece as avaliações nacionais? Isso aqui é uma falha grande do próprio Ministério da Educação. Há 15 dias atrás eu tive com o Chico Soares, que é o presidente do INEP, um colega que foi até lá do conselho, dizendo a ele: precisamos fazer um debate sobre o que é que as avaliações estão avaliando. Porque senão você faz uma coisa aqui e vem o cara e avalia outra. Aliás, eu quero dizer para vocês aqui, o próprio o Chico me prometeu, se ofereceu para vir fazer um trabalho desse em Sergipe. Eu vou articular aí com a Undime, para que a gente leve, pelo menos de cada secretaria, uns 3 ou 4 de cada secretaria, tá certo? E vamos trazer o pessoal do INEP para dar uns cursos sobre isso. Olha, a prova que nós fazemos é desse jeito. Porque se o indivíduo não sabe fazer as provas, quem é mais antigo aqui sabe daquela história que antigamente tinha aqueles vestibulares que a gente ia ter que fazer, queria fazer o vestibular do ITA, queria fazer o vestibular da escola lá da escola militar, queria fazer... Tem um formato diferente. Se você não se... da escola de medicina, tal, de direito, se você não estudar dentro daquele formato, você se ferra. Você pode ter estudado como quiser, mas se ferra. Então, está vindo aqui. A escola conhece? Quem é o responsável pelo sucesso da escola? E o que é que você entende por sucesso? Mais um. Sobre a montagem agora de um plano de desenvolvimento da educação. Dado que você já fez esses pensamentos todos, já fez essa discussão, é a hora agora de você fazer um plano aí, com calma, dizendo o seguinte, e chegar, inclusive, para dizer para o Ministério Público, para o Tribunal, dizer assim: olha, eu fiz um levantamento, o meu município tem esses e esses problemas, eu não vou conseguir resolver todos em uma semana, nem um mês, mas eu vou começar por aqui. Tá certo? Vou começar por aqui, por aqui, por aqui. Você pode me cobrar que daqui a 6 meses nós vamos melhorar isso. E tem que ter essa pactuação. Tá certo? Porque na maioria dos estados e municípios nós estamos com situação bem complicada. Aí aqui princípio, valores, tem que ter um diagnóstico realmente grande, um diagnóstico da qualificação dos professores, da gestão, de todos esses itens que eu acabei de falar. E, obviamente, fazer uma boa divulgação na própria município para envolver as pessoas. E depois, obviamente, uma vez que você tem um plano, você tem que procurar o envolvimento da comunidade, parceria com outras secretarias e outros órgãos, é o que está sendo feito aqui, e obviamente isso desemboca no que a gente, de alguma maneira, é o plano que está sendo construído aí, tá certo? Que é o Plano Municipal de Educação. Então, essa é uma forma, eu passei aqui rapidamente sobre um mapa dos problemas que a gente tem dentro da educação e que, se a gente não tiver cuidado, a gente esbarra em obstáculos e também comete ilícitos, tá certo? Mesmo sem você estar interessado em fazer, mas pode cometer. Que eu costumo dizer que esse documento que eu escrevi é para as pessoas que estão bem intencionadas. Os que estão mal intencionados, eu não preciso ensinar nada, tá certo? Eles já vão, os mecanismos são os mais diversos, tá certo? Ninguém precisa ensinar. Mas para quem está bem intencionado, eu estou dizendo aqui que existem problemas que você vai ter que, caminhos que você vai ter que seguir para cumprir. Obrigado aí pela atenção, tá certo? E espero poder ter contribuído.